Sejam muito bem-vindos, galera. Esse aqui é o PodFit Oficial. Hoje temos a honra de ter aqui como convidado Guilherme Testa. Também estamos aqui o meu colega Douglas Gazineu. E hoje, se você quer saber um pouco mais sobre marketing, como desenvolver sua empresa, sua marca, branding, o que realmente é o marketing que funciona, fica conosco nesse episódio aqui, tá bom? Então começamos, Gui, por favor, te apresenta pra galera quem tu és. Então, vamos lá, galera. Meu nome é Guilherme, trabalho hoje com marketing e publicidade. Sou professor de educação física, sou formado pela URGS e depois de um tempo aí, de umas andanças da vida, acabei mudando, migrando da área da educação física para o marketing. E hoje eu tenho como objetivo um propósito assim, de vida que é juntar as duas áreas, porque tudo precisa de marketing, tudo precisa de publicidade. Então, de que forma que a gente consegue fazer isso? É isso que eu tenho pensado, tenho construído projetos aí, parcerias para a gente conseguir alavancar essa profissão que eu tenho muito carinho, gosto muito, mas depois de um tempo eu percebi que eu teria mais, digamos, função, mais ação numa outra área que é essa área de publicidade, de marketing, enfim. Então, trabalhei na educação física como personal, trabalhei como professor de academia, como estagiário, como coordenador, como gestor, fiz toda a parte, vivenciei tudo. Trabalhei em um grupo de corrida e hoje resolvi seguir nessa área do marketing que eu acho que é um gatilho, é uma lacuna que tem na nossa profissão. Se a gente for avaliar hoje os currículos aí, existe uma lacuna nessa profissão, que é uma lacuna sobre marketing, sobre gestão de carreira, tudo isso, como fazer um produto, como vender. A gente está no mundo do digital, como que se vende, a gente não sabe fazer isso, a gente não aprendeu a fazer isso na faculdade, a gente aprende fora. E por que a gente não pode aprender na faculdade? Né? E porque quando a gente aprende fora, a gente aprende com pessoas que não são da nossa área. Então, o objetivo é tentar criar um caminho, um meio para que esse professor consiga ter a qualificação, ter a sabedoria, o conhecimento para vender o seu produto, criar o seu produto, né? Gerenciar a sua carreira, e enfim, é mais ou menos essa a ideia. E na tua opinião ou visão, o que é marketing? Cara, é uma pergunta que até já assisti vários podcasts, existe uma divergência. Para a maioria das pessoas, rede social é marketing, um site é marketing, tudo está dentro do marketing. Eu vejo o marketing, hoje eu estou finalizando minha pós-graduação em marketing estratégico, e eu vejo assim, marketing ele é o pensar entre empresa e cliente. A empresa ela cria produtos e ela se conecta com o cliente. Como que eu crio um produto? O marketing cria o produto. Como que eu me conecto com o cliente? O marketing faz isso. Claro que tem a ajuda da parte publicitária, que embala as coisas, que faz aquelas chamadas, aqueles anúncios violentos e tal na TV que a gente vê. Mas eu acho que o marketing ele é essa ponte de conexão entre a empresa, entre uma marca, ou entre uma pessoa, que hoje é uma marca também, e a sua audiência, os seus clientes. Então aí vai um estudo muito longo de... a gente tem os 4 P's famosos, né? Praça, produto, promoção, preço, que são os 4 P's do marketing hoje. Já tem 7 P's, já tem 8 P's, já tem 500 P's. Mas os P's do marketing nos dão alguma direção. A gente estuda ponto de venda, a gente estuda como promover um produto, como criar preço, precificar, o que é... A gente tem que entender como é que se precifica, toda a cadeia de produção desse produto, de construção desse produto, que é um pouco difícil de se entender. Quem vê de fora vê só o preço final e não entende toda a produção que existe, né? Como exemplo, hoje um produto que se vende, vamos supor, a 15, 20 mil reais, existe um investimento para se fazer aquele produto, conceber aquele produto e para divulgar ele. Não é só o produto em si. Então, normalmente se gasta, às vezes, 5, 6, 7 vezes mais em um produto de 15 mil para vender o produto de 15 mil, para promover ele. Então, claro que você vende várias unidades, isso compensa. Mas, quando a gente vai estudar, por exemplo, existe alguns estudos que mostram que um curso, um produto que você tem com ticket X, você precisa de 4, 5, 6 vezes X para converter, para divulgar aquele produto. Então, isso que é super importante a gente entender. Quando a gente vai estudar ponto de venda, a gente vai estudar... Hoje existem pontos de vendas digitais, que são, por exemplo, essas plataformas que vendem os cursos, tipo Hotmart, Eduz, enfim, tem várias formas assim. Existem outros canais também, né, que são
uma praça quase, que é a rede social. Acaba sendo uma praça também que você coloca ali, se divulga, enfim, tá quase com uma panfletagem. E quando você vai estudar toda essa parte de produção, a gente está estudando marketing também. Claro, hoje eu atuo numa agência de publicidade, faço a parte de atendimento e planejamento do cliente. Então eu entendo, por exemplo, o marketing hoje chega para mim e diz assim: temos essa garrafa, queremos vender. Ou seja, ele já criou a garrafa, ele já criou a embalagem, ele já criou todo o conceito do produto. Eu tenho que pegar esse produto e saber vender ele. Claro que às vezes a gente ajuda a melhorar o conceito, a melhorar a estratégia, talvez dar algumas dicas de cor, alguma coisa assim, mas a gente já vem com um produto um pouco pronto e a gente vai lá e consegue vender ele. Como é que a gente faz isso? A gente estuda parte publicitária para poder fazer isso. Claro, eu tô hoje na publicidade, vai fazer uns 3 anos aí, nesse mundo do marketing e da publicidade. Então, sou, assim, não sou um iniciante, mas não sou um super expert. Sou um cara que eu me considero assim, muito esforçado em estudar. Estudo, acho que umas boas horas por semana esse tema para conseguir entender. Até porque essa área é uma área que está constantemente mudando, constantemente se aprimorando. E claro que na agência lá que eu acabo trabalhando, tem pessoas que são muito boas, que me deram uma base, e me dão uma base, né? Me dão uma experiência muito grande. Aí acabei fazendo várias formações para poder entender como é que eu pego essa garrafa e coloco para a galera para vender mais. Aí tem uma parte estratégica, de branding, de planejamento, de toda a estrutura que se faz dentro de uma agência para vender isso. Mas marketing para mim é isso, pegar a marca e começar a vender para o cliente. A marca normalmente tem um propósito, tem uma missão na vida dela, que é de entregar alguma coisa, fazer o bem para alguém. Então, o que ela pode fazer o bem para alguém? De que forma? Através de alguns produtos. Sim. Como é que você concebe esses produtos? Marketing. Como é que esses produtos chegam no cliente? Marketing. Então, tem toda essa parte. Acho que marketing é isso. Cara, massa visão, assim. Deu uma base bem mais completa do que eu achei que ia vir. Queria saber de ti, trazendo pro mundo do profissional de educação física agora, o personal, o que tu acha que são os pontos que mais são falhos desse profissional, né? E o que ele deveria fazer pra poder corrigir isso, assim? Era o que eu ia perguntar. Tipo assim, qual é Era o furo bem do isso daí. barco e como é que se Exatamente. corrige isso aí? O que tu vê que os profissionais de educação física estão deixando a desejar para conseguir se alavancar e divulgar melhor o trabalho, se mostrar melhor? Aí eu vou além, vou um pouquinho além, tá? Eu acho que... Qual é a diferença entre o cara que teve muito sucesso, tá bom? E a gente não tá falando de conteúdo. O cara que teve muito sucesso, que conseguiu escalar isso aí, e o cara que não consegue escalar, independente da qualidade que teve ou não, o cara não consegue, parece assim, ó. Porque que tá o sempre Dionei, na a gente tá disso. batendo essa tecla aí e a gente ainda não virou essa chave ainda. Ainda não achou o furo do barco ali. Do barco, exatamente. Eu acho assim, a área da educação física em si, ela não recebe uma formação lá no início. Uhum. Então, eu vou falar, claro, pela minha experiência e pela que eu vejo de vários colegas de outras faculdades, a gente não tem, assim, inserido no nosso DNA de faculdade de formação uma ideia de, cara, eu tenho que pensar como um empreendedor, porque você é um personal, muitas vezes, o personal, que é a pergunta no caso, ele não recebe uma ideia de como é que eu precifico o meu trabalho? O que eu tenho que olhar, analisar? Quem faz isso, nossa, na faculdade é tipo assim, se destacou. Mas isso pra mim deveria ser uma regra, deveria ser uma base pra você começar, sabe? Tem tanta cadeira que eu acho, assim, bem idiota pro mundo de hoje, pros dias de hoje, que, sei lá, sabe, as faculdades deveriam pensar em, sei lá, ter um módulo online, alguma coisa que ajudasse o profissional, o futuro profissional de educação física a entender a importância dessa gestão de carreira. Então, eu acho que o erro primordial tá na nossa base curricular de graduação, que é o que eu vejo, assim, eu saí da faculdade e tipo assim, tá bom, tá aí, tá entregue, teu diploma tá aí, tu é professor, e agora, o que eu faço com isso? Dou aula? Não existe uma aula... Quantas pessoas hoje saem da faculdade e dão aula de personal trainer? Acho que grande parte faz isso. Existe uma cadeira sobre personal trainer? Não existe uma cadeira sobre isso. Ninguém sabe ensinar como dar uma aula. Cara, a gente tem cadeiras de dar aula no ensino médio, ensino infantil. A gente não aprende a dar uma aula de personal. A gente não aprende a divulgar isso também. Então, falta a base. Acho que daqui mais uns tempos, as faculdades que vão ter mais, assim, apelo por entrar, claro que as gratuitas, né, ou financiadas então pela União, mas eu acho que as que
estão mais práticas. Hoje as pessoas querem ser mais práticas. Aquele curso de graduação que você aprende a teoria da educação de 1900 e lá vai pedrada. Cara, já não serve mais. O aluno não aprende, o professor não ensina e fica todo mundo ali se enganando. Chega na hora H, na hora do vamos ver, ninguém ensina. Hoje a gente está num podcast falando de educação física. A gente teve alguma aula sobre comunicação na faculdade? Comunicação em rádio, comunicação em, sei lá, redes sociais. Não falamos nada disso. Então falta base para a gente entender, sei lá, uma cadeira, duas, que falasse marketing 1, marketing 2. Não tem um monte de coisa 1, 2 e 3 que a gente não aprende nada? 3 vezes sem aprender? A gente pode aprender, né? Marketing 1, marketing 2, introdução ao marketing na área da educação física. Depois a gente pode, sei lá, ter aprimoramento. Quem quiser. Aprimoramento no marketing, depois marketing mais evoluído para quem já está querendo fazer um produto e tal, né? Então a pessoa vai entendendo a base. Tem tantos fundamentos de coisas inúteis que a gente pode fazer fundamentos de uma coisa que é importante. Então se a gente melhorar na base da graduação, trazer mais conhecimento, o ideal seriam pessoas da área. Pô, hoje tem pessoas da área que sabem muito de marketing, né? Na área da educação física, lançam seus produtos aí na internet, sabem muito, podem dar aula. Eles não têm mestrado e doutorado, mas eles são doutores em vender, são doutores em YouTube, são pós-graduados, né, mestrados em Instagram, que não existe uma graduação, uma coisa assim, mas eles saberiam ser muito bons para ensinar a galera. E aí quando a gente aprende lá na base, eu acho que vai ficar muito mais fácil, porque a gente já vem pensando, sabe? Quando você vem na graduação, você já vai maturando o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. A gente fez umas lives esses tempos aí que a gente dizia, pô, gestão de carreira, como é que eu vou criando uma carreira? Como é que eu vou chegar lá com 40 anos, tô dando aula há 20 anos já de personal. Tá, e agora o que eu faço? Vem uma outra galera que vai me esmagar daqui a pouquinho com novas metodologias, novos sistemas. Uma galera que vai estar já mais por dentro do digital e vai conseguir fazer produto, vai conseguir vender muito mais fácil, mais rápido, escalar muito mais do que eu. Então a gente não tem... Eu acho que falta pra gente é cultura. Cultura de marketing dentro da nossa área. Daí depois a gente tem que correr atrás e ficar sempre remando contra a maré. Eu acho que é muito por aí que acaba acontecendo as coisas, sabe? Então acho que esse é o principal furo no barco, assim, do cara. Eu acho graduação. Tá, e daí se corrigiria com alguma coisa na graduação ali. E vamos pegar agora 2 exemplos não tão distintos. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Douglas aqui. Um cara que faz um trabalho de excelência, com qualidade, tá? Tem uma rotina, faz o seu trabalho, seguiu todos o beabá de como crescer e tudo mais, mas acabou não enganjando, não virando o jogo, tá? Enquanto a partir tem alguém que tá entregando serviço com menos qualidade, não tá tão legal, às vezes nem tá formado e tudo mais, e tá com dobro, triplo ou quádruplo mesmo de faturamento, alunos e outras métricas que a gente pode acompanhar, né? O que tu acha que tem dessa diferença? Tá bom? Eu digo mais, vou levar além, tá? Conheço pessoas que, inclusive... A cara dele ali de putz, que velho. Não. Conheço pessoas, inclusive, que não são formadas e que têm um engajamento por todas as métricas maior do que se juntar a minha e do Douglas e a tua juntas, tá? O que difere isso? Cara, eu gosto... Eu tenho uns caras que eu sigo, assim, que é muito bom. E tem um cara que eu gosto muito, que a galera pode escutar, e que é o Leandro Aguiari, tá? O Leandro Aguiari é um cara que sabe muito de storytelling. E é isso que eu acho que é o que vende. E ele fala uma frase que eu gosto muito, que é tipo assim... Galera, a galera na internet não compra... A galera na vida não compra os melhores produtos. Eles compram as melhores histórias. Então, se eu sei contar uma história boa, eu vendo um produto. Isso aqui é água. Se eu contar como essa água funciona, como ela faz, quais são os benefícios dela dentro do corpo, eu consigo talvez vender. Não a água, eu vendo o benefício. O cara só vai tomar água para ter aquele benefício. Então, a gente às vezes divulga, eu faço um treino muito bom. A pessoa não quer saber disso. A pessoa não quer saber do treino, não quer saber da planilha, ela não quer saber da tua metodologia, ela quer o resultado. E aí tem gente que sabe divulgar, sabe contar uma história melhor, sabe? Que nem a gente chega assim, cara, eu faço marketing para professor de educação física. Pô, muito bacana, parabéns, muito sucesso. Ele nem sabe o que é marketing. Não sabe como funciona e como é que eu posso ajudar na vida dele. Se eu contar uma historinha pra ele, digamos assim,
mostrar que ele tem necessidades, que ele não consegue se divulgar, eu vou conseguir mostrar os pontos de necessidade dele, os pontos de dor dele, e depois de um tempo eu começo a mostrar os benefícios, as oportunidades de estar comigo, de eu poder ajudar ele, e eu vou contando uma história para ele, contar coisas que eu já fiz, resultados que eu já tive, e eu acho que é isso que falta. Como a gente não teve aquela cultura que a gente falou, a galera vem assim, sem saber ser marqueteiro. Né? A gente não sabe ser vendedor, a gente sabe, tipo, eu dou aula, meu preço é tanto. A aula é essa, eu faço tantas vezes por semana. Essa é a planilha que você lê assim, tantas vezes por semana custa tanto. Mas a gente não sabe vender, a gente não aprendeu a ser vendedor. Sim. E o que eu tenho assim percebido até pela agência, pela experiência lá que os guris vão passando pra gente, a gente tem que ser vendedor. A gente tem que aprender a vender o nosso produto. E vender o produto não é mentir, não é ludibriar, não é nada disso. Mas saber ser persuasivo. A gente não é persuasivo. A gente não tem aquela manha, sabe, do vendedor, do comercial. Coisa que o americano já é o contrário. Ele nasce vendendo, formado né, nisso. É incrível, cara. Tu vai ver os americanos falando, pegando o gancho que ele falou, de história e tudo mais. Os cara contam uma puta de uma história, os caras fazem Os americanos são foda em fazer isso daí. Tudo é Hollywood. Tudo é Hollywood. É indústria, né? Cultura dos caras lá. Eu acho que isso faz uma diferença gigantesca. Até a fala deles é muito boa, né? Se tu parar pra acompanhar... Os caras são uma oratória, é bom. Os caras são muito bons. É tanto que, assim, os principais cursos que eu vejo de oratória, de negociação, vêm de lá. Esses dias eu fiz um curso que tinha, puxava conteúdos de Harvard, assim. Era um curso de negociação. Eu fiz por uma escola da Conquer aqui. E eles puxavam coisas de Harvard. Tipo, a fonte é lá, sabe? A gente fica bebendo já. Os lançamentos vieram de lá. Tudo vem, sabe, de fora. E eu acho que essa falta de cultura aí que faz com que a gente também não saiba vender. A gente perde muito nisso. Então, a gente não sabe contar histórias boas. Acho que é isso. A gente não sabe contar histórias boas. A gente é meio quadrado. Quando a gente sai da formação de educação física, a gente é meio quadrado. Bom, ser professor, tal, beleza, faz um concurso, ou vira professor de academia, e essas opções que a pessoa vê, além do outro arsenal gigantesco de opções que tem, mas é isso que ela vê. Ela vê, eu saí da educação física, pô, top. E agora, o que eu faço? Tá, academia ou escola? É isso que ela vê. Né? Eu, por exemplo, na URG, sou formado em licenciatura e bacharelado. Então, eu posso escolher qualquer uma das duas. Ou das outras várias que existem, entendeu? Sim. Mas a gente não vê isso. Infelizmente, eu acho que, à medida que o tempo for passando, as graduações das educações físicas aí, da educação física, vai sendo assim... Vai haver uma limpa, eu acho. Professores um pouco mais antigos, professores mais dessa geração que vivem esse mundo, sabe? Hoje o professor tem dificuldade, às vezes, de mandar um WhatsApp, um arquivo no WhatsApp e tal. Coisa que, a galera tá correndo, tempos luz. Se não fosse a pandemia, a galera não saberia nem fazer aula online. Entendeu? Tem professor que apanhava pra fazer aula online na graduação. E eu peguei tempo de graduação da pandemia. Que a galera, cara, eu me formei no Google Meet. Sim. Então, eu fiz a minha graduação do bacharelado, eu recebi a lauda, assim, no Google Meet. Opa, Guilherme, tô aqui. Tá formado, fechou. Então, mas era uma dificuldade. Então, a gente não tem a cultura disso, de fazer coisas assim. E eu acho que quando a gente aprender a contar histórias, a gente vai conseguir vender muito mais. Porque vender é o resultado final, é a virada final de chave. Isso eu acho que é legal da publicidade. Que eu acho que o marketing, dissociando um pouco o marketing, dentro da minha visão, que podem ter várias lacunas, mas dentro da minha visão, o marketing faz um papel estratégico muito bom, mas a publicidade faz um papel de contar as histórias, de criar as campanhas que contam as histórias. Esses dias saiu uma campanha da Volkswagen com a filha, né, a Maria Rita, e a mãe dela, feita pela inteligência artificial. Pô, legal aquela propaganda. Eles venderam alguma coisa ali? Não venderam nada. Eles contaram uma história. A história da empresa, a história de família. Eles contaram uma história. Todo mundo gostou. Agora, se dissessem ali, né, Kombi, tantos R$1.000, compre agora, não venderia nada. Porque as pessoas não querem comprar uma Kombi. Mas aquela história fez a Volkswagen ficar conhecida, fez a artista ficar conhecida, a inteligência artificial. E foi uma história que foi contada. Olha essas campanhas que existem. Tu vai ver uma campanha de um banco. É uma história que está sendo contada. Uma família feliz andando no parque, até que tem que comprar alguma coisa, não tem dinheiro. Se tivesse um cartão seria muito mais fácil.
Eles não venderam um cartão, não venderam uma conta, mas eles deram um estalinho. Então, quando a gente começa a contar essas histórias, eu acho que a gente vai virar um pouco mais, assim. Eu também não sou um expert em contar histórias, estou aprendendo. E, assim, aprendo muito com vários experts da internet. Claro que na parte prática a gente aprende muito, mas com vários experts da internet. Leandro Aguiar, Leandro Ladeira. Todos esses aí eu aprendo bastante, faço curso com eles, formação, para conseguir aprender isso. Tem uma coisa que eu tava lendo esses dias, tava vendo um curso do Ladeira, que é o Light Copy. Light Copy é vender sem vender. Então a gente aprende a vender as nossas coisas com uma linguagem um pouco mais usual, formal. Eu tô aqui falando para vocês uma história dessa garrafa, dessa água, né? Desde o início do programa. Cara, a galera não sabe, mas se tivesse um rótulo aqui com uma marca, de repente a pessoa já poderia até procurar sobre essa garrafa. Eu tô vendendo ela sem estar vendendo. Tô falando dela o tempo todo. Benefício, sei o quê, usando como exemplo. Que é uma mania que eu tenho de pegar as coisas que estão no ambiente e criar exemplos em cima daquilo. Sim. Então, isso, eu poderia estar vendendo essa garrafa agora. E a gente, como professor, não sabe se vender. Porque a gente chega pra pessoa e vê ela como um cifrão, às vezes. A gente não pensa assim, cara, qual é a necessidade dele em relação a isso? Ele precisa de tal coisa. Começa a contar uma história sobre tal coisa. Vai metralhando, vai entrando no coração da pessoa. Vai metralhando ela. Daqui a pouco, assim, tu criou um ponto de conexão com a pessoa. Aí tu tá apto a vender. Que é o que eu digo assim, a gente se conecta, depois a gente vai vender. As pessoas já querem sair vendendo, não vai vender nada, né? Então eu penso dessa forma, assim, um pouco, sabe? Tranquilo. Fala, Douglas. Fala. Estamos absorvendo. Onde é que tu se encaixa nessa aí? Estamos absorvendo. Muito bom as informações até agora. Vai servir bastante pra ti e pra mim, pra gente começar a se ligar em alguns pontos. Sim, tenho mais uma pergunta, cara. Na verdade, assim, o que tu acha que o cara começa assim, tá, olhou o podcast aqui agora, tá? Vai pegar o telefone dele, onde é que ele começa a se ligar? Já vamos servir mais aqui, já vamos servir mais um cafezinho. Onde é que ele vai se encaixar mais, assim, que ele consegue pegar o telefone dele e dizer aqui, ó, é verdade, isso aqui eu tava errando. Não, peraí, isso aqui tava errando, isso aqui dá pra consertar. O que tu tem de dicas, o que tu diz assim, o cara começar a rastrear onde ele tá errando, assim. Porque quando vê o cara nem tem clareza disso, tá? O cara acha que tá contando uma baita história. Tipo, ó, eu sou personal, tudo mais aqui, fala todo dia no Instagram, posta que tá fazendo treino com a guria, com o cara, olha só, faz um antes e depois aqui, em 3 meses, emagreceu e tudo mais, e acha que isso é uma baita história que vai fazer virar de jogo dele. Só que daí, igual isso aí, tem mais 1000. Igual, exatamente. Né? Tá? Então, onde que o cara começa a rastrear, olha aqui tá o pulo do gato, aqui isso aqui eu não tô fazendo, isso aqui não é contar uma história, é só mostrar um antes e depois, qual é a situação? Eu acho que tudo tem um pouco de método, assim, nas coisas, né? Que a gente vai ver. Por isso que existem as profissões. Existe a profissão de marketing que você vai lá e estuda para saber as teorias, a formação, que é super importante. Não pode ser no achismo o negócio. O que eu acho que é legal do marketing também? São as métricas, né? E as métricas, elas são informações que fazem você tomar boas decisões, eu acho. Uhum. Então, como é que tu vai usar, sei lá, o podcast para, né, vou dar uma dica para quem quer melhorar seu marketing? É criar ações, criar ações e também medir elas, se elas são impactantes, se elas não são. Então, por exemplo, eu vou criar um conteúdo para botar no meu Instagram. Será que ele é bom? Eu acho que sim. A minha mãe também vai achar e minha família também. Mas esse conteúdo, a minha audiência que tá querendo comprar, ou apta a comprar, ela acha que é bom? Se ela não curtir, não comentar, não compartilhar, não alcançar um número bom de pessoas, eu vou saber que aquele conteúdo não foi bom. Então, mesmo eu gostando, a minha mãe, a minha família gostando, ele não resolve nada. Só para deixar claro que o Instagram também, de forma geral, não resolve nada em termos de vendas, tá? Mas ele ajuda. Então eu tenho que ter métricas, eu tenho que criar processos e medir. Então vamos supor, eu quero construir um projeto, uma campanha, quero construir uma divulgação. E como é que eu vou saber se está dando certo? Eu vou ter que ir medindo, vou ter que criar medidas para conseguir ver se está dando certo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, se o cara quer melhorar o marketing, é fazer pesquisa. Então, pesquisa é: quem é o meu público? Meu público são pessoas XPTO. Beleza. Esse público XPTO é o público que tem 35 a 44 anos, trabalha, é da classe social tal, nível de escolaridade tal, faz tal coisa, tais hábitos e tais hobbies. Beleza, já tem uma ideia geral que a gente chama de persona. A partir disso eu já sei quem é essa pessoa, o que eu posso oferecer para ela, qual é a necessidade dela. Eu tenho que fazer essas perguntas. Para quem eu vendo? Tá? Primeira coisa, para quem eu vendo? O que eu vendo? E como é que eu comunico isso para ela? Como é que eu me conecto com ela?
Eu respondendo essas perguntas tá fácil. Só que responder essas perguntas é que é a dificuldade. Que às vezes Sim, eu não sei quem é a minha pessoa, não sei nada. Então, você pode criar pesquisas formais, que tem aí. Vamos lá, prática. Pega o Google Forms, faz um formulário, coloca lá. Não, deixa não identificado para você saber. Faz perguntas-chave. Idade, gênero, escolaridade, se tem filho, se não tem, se é casado, se não é. Faixa salarial, e faz uma pergunta e lança para os amigos ali, sei lá, lança no link dos stories do Instagram, lançou lá, pessoal, responda para me ajudar e tal. Tu sabe quem é a tua audiência, isso é uma coisa, sabe quem é a sua audiência. Você pode fazer uma pesquisa para quem já é teu aluno ou para quem já foi teu aluno, e aí fazer perguntas diferentes. O que você achou do trabalho? Pontos positivos, pontos negativos. Você avalia a própria empresa, que é você, avalia a audiência, você começa a ter número, a ter dados. Tantos por cento responderam que são dessa idade, são desse gênero. Então, meu público é mais masculino, mais feminino, 40 anos, 60 anos, trabalha, é aposentado, tem filho, não tem. Quantas vezes por semana a maioria treina? 2, 3, 5. E eu vou tendo informações, dados, o que eu gosto muito para saber se está dando certo ou se não está. O que adianta? Esses dias a gente fez um Reels lá no trabalho, sobre o podcast lá que eu participo. A gente fez um Reels, deu 400 e poucas visualizações. Não foi bom. Por quê? Como é que eu sei que não foi bom? Primeira coisa, eu tenho as métricas de média quanto que os nossos Reels dão. Fomos acima da média, abaixo da média. Por que fomos abaixo da média? Faltou isso. Porque a gente sabe a técnica de fazer um bom Reels. Mas desse aí não deu certo. Postamos num horário ruim, num dia ruim. Tá? Então a gente tem que avaliar quais são os melhores dias, melhores horários. Tudo é métrica. O Instagram, nos insights, ali tem várias métricas que você pode pegar e puxar. Alcance, público com engajamento, número de seguidores que você ganhou, que você perdeu. Então o Instagram pode te dar algumas métricas que você não precisa nem fazer pesquisa. Ele já ajuda ali. Mas se você quer fazer uma pesquisa para fora, para ver quem é o seu possível cliente, aí você pode fazer algumas pesquisas para entender e ter esses dados. Com os dados em mão, você toma a decisão. Então, o meu público tem pouco tempo para treinar. Adianta eu construir um projeto que eu tenha que demandar 1 hora, 1h30 do meu aluno por dia? Não adianta, ele não vai fazer. Então tem que ver quais são as necessidades e que produto que eu consigo conectar ele. Cara, 30 minutos, treino rápido e dá muito mais certo. Então eu acho que é isso que às vezes falta para a gente é ter dados, ter informações para tomar uma boa decisão. Tem que fazer pesquisa, tem que buscar essas informações através dos vários meios que você tem. Se você tem uma página de Instagram, top. Se você tem um site, tem que pegar os analisadores de Google lá e procurar site, quais são as palavras mais buscadas. Dá para fazer mapa de calor do site para ver quais são as áreas do site que você mais está entrando, está mexendo, para entender o que tem mais interesse, o que não tem. Se você faz anúncio, tem que saber o público para anunciar. Isso o Google dá também. Quem faz tráfego, por exemplo, tráfego pago, o Google, o Meta dá algumas informações para a gente. Daí você começa a conseguir extrair isso. Uma dica prática. Existe um aplicativo chamado Meta Business Suite. Você baixa o Meta Business Suite, baixou ele. Tá lá no celular, você entra e você vai conseguir ver o público geral que você tem. Ele tá ali de acordo com as informações que você coloca do seu perfil, ele coloca o público total de pessoas. Vai dar ali 1.2, 1.3 milhões, às vezes, 1.4 milhões de pessoas, ou vai dar ali 500, 600 mil, depende do que você tem, depende da empresa ou da pessoa. E aí você vai ter uma ideia geral de quem é o público que tem interesse em palavras que você vai colocar ali, informações que você vai colocar ali. Isso você pode fazer sozinho, não precisa de ninguém. Vamos supor, eu trabalho com corrida, gosto muito de corrida. Entrei lá no Meta, botei lá, corrida de rua, 10 km, maratona, atletismo, tará. Coloca essas palavras, eu já tiro muita gente que não gosta de corrida, gente que tá treinando para hipertrofia, gente que tá treinando pra fazer força, LPO e sei lá o quê. Então, essa galera, eu já sei, meu público total, que eu posso, de acordo, é essa aqui. Tanto de idade, gênero tal, prioritário, isso. Tem algumas informações. Então, essas informações é que vão dar base para as boas decisões. Se eu for no achismo, vai dar merda, vai dar bosta, porque o achismo ele é bom para começar. Que nem a gente gravou um curso hoje. Sim. E esse curso a gente achou bom. Agora, quem vai dizer se é bom mesmo é a audiência, não sou eu. O que a audiência está necessitando? A audiência quer saber sobre gestão de tempo? Não sei. Acho que sim. Acho que é importante? Acho. Mas eles vão me dizer, cara,
Não acho importante, eu prefiro saber sobre tal coisa. Então eu tenho que ir pegando o meu produto e modelando ele, e criando ele. Daqui a pouco eu vou chegar no que eu quero. Eu preciso ir lapidando as ideias. Por isso que a gente faz projeto que é mais semente, que é projeto interno, e depois a gente vai colocando pra rua pra divulgar. Cara, e vamos fazer assim, ó. Aquela pessoa que... Tá, eu não me dou bem com as redes sociais, sou bem low profile, eu preciso postar conteúdo todos os dias. E outra, se eu não conseguir ter uma boa divulgação em redes sociais e tudo mais, significa que eu vou sair da faculdade e vou morrer de fome? É isso a pergunta. Eu acho que morrer de fome não vai, mas eu aconselho que a pessoa busque isso, porque o caminho do digital é o caminho que todo mundo usa. A gente tem o Instagram como uma referência, mas, claro, existem outras redes sociais que são importantes e precisam ser estudadas também. A gente fica muito no Instagram, no mundo da curtida, do compartilhamento, do salvamento. Essas métricas a gente chama de métricas de vaidade, às vezes. Uma postagem... Primeira coisa, o cara comprou seguidores, às vezes. Primeira cagada violenta. O teu índice de relevância no Instagram faz assim, ó. Porque tu comprou. Total. Aí tem ali pessoal do Paquistão, do Cazaquistão, da Índia, perfis falsos, perfis fakes, e o Instagram consegue identificar isso, que você teve um salto de seguidores muito grande, de forma não orgânica, com automação, e ele começa a te colocar lá embaixo como relevância. Teus posts não tem mais entrega, então você não tem relevância. Mas é legal você ter um conteúdo bacana, porque hoje em dia, eu sou professor, sou personal, Johnny quer me contratar. Qual é teu arroba? É isso que as pessoas perguntam. As pessoas pode mandar o teu Lattes pra mim, por favor? Ninguém vai mandar o Lattes pra saber quantos artigos tu fez. Ninguém quer saber isso. O aluno não quer saber. Agora, se tu quiser trabalhar talvez numa empresa super formal, assim, o cara, me manda teu currículo, por favor. Vai pedir o currículo, né? Hoje, o que as pessoas veem? LinkedIn. É um formato de currículo. As pessoas veem o Instagram. O meu LinkedIn é péssimo. Eu coloco só as informações básicas de sobrevivência lá, porque eu, Guilherme, não gosto do LinkedIn. Mas eu fiz o perfil, foto bonitinha, capa, informações, onde eu trabalho, que eu faço cursos. Entrou lá, vai ver que tem. Então, o Instagram é a mesma coisa. Você entra no Instagram, você não precisa... Se você tem um perfil, você não precisa postar todos os dias. Isso é certo. Tá? Mas você tem que ter uma rotina, uma frequência mínima de postagem para que a gente não entre ali e veja um post. O último post foi de 2019. A pessoa vê, esse cara tá desatualizado, parou, aconteceu alguma coisa. Esse perfil não é o dele. Então a gente precisa postar. Eu acredito que a pessoa tenha que aprender a postar. Ela não vai morrer de fome porque o Instagram não vende. Você não vende nenhum produto ali. Perfeito. Mas ele é um portfólio de como você faz, quem você é. Se você faz um vídeo, a pessoa vai saber como é que é a tua voz. Deixa de ser uma vitrine, né? É uma vitrine. E também você transmite o que você quer ali. Mas assim, o que a gente tem de estudo, tá? Hoje, o Instagram, ele não entrega a tua postagem para todo mundo. Então, ele faz uma entrega ali que está mais ou menos de alcance em torno de 15%, o último dado de março. Então, eu tenho 4 mil seguidores. Ele vai entregar só para 15% do meu conteúdo. Eu entrego para 15%. Se desses 15%, que dá mais ou menos 600 pessoas, a maioria gostar, curtir, comentar, interagir, esse negócio vai para mais gente. Se esse público aqui dos 15%, que é o público que está mais comigo, que é o que mais me segue, conversa comigo, curte as minhas coisas, olhar e não curtir, os mais fiéis não curtir, nem vai para frente. É aquele que a gente chama que flopou. Né? Ele perdeu força. Então, por que as pessoas fazem assim? Cara, curte lá que eu postei agora. Porque os primeiros segundos, minutos são os que determinam essa faixa de se o conteúdo é bom ou não é, se é relevante ou não é. O Instagram pensa assim, é relevante, não é. E aí entrega para as pessoas ou não. Qual é a resposta final assim? Tem que postar todos os dias? Não. Mas as pessoas da tua rede social precisam ser impactadas de 6 a 8 vezes por mês para poder ter uma lembrança de marca. São dados do Meta, que eu faço aqui uma citação da Amy Labs, que é onde eu fiz o curso esse ano, sim. Né, com o Rafael Kiso. E o que acontece? Baita. A pessoa precisa ser impactada de 6 a 8 vezes pela tua marca. Você não vai ter um outdoor na freeway, você não vai ter uma propaganda num shopping, né? Mas você vai ter a rede social. Aquela pessoa que tu olha assim, tá a marca da pessoa. Você nem vê o conteúdo dela, mas você tá ali. É o mesmo logo, as mesmas cores, tudo igual. Frequência é importante. Então, se você postar 2 vezes por semana e esse post
vai dar 8 por mês. E se esse pulso chegar nas mesmas pessoas, o que não acontece, aí tá legal. Então, por isso que eu digo, não precisa postar todos os dias, mas eu sugiro que fique ali entre 3 e 4, dependendo das métricas, entre 3 e 4, para que a pessoa seja impactada 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que a gente chegue em 8 vezes. Como é que a gente vê isso? Faz o seguinte, vai lá nas métricas de Instagram, Insights, entra lá, tô tentando me lembrar aqui mentalmente, entra lá, vai estar lá em cima, contas com alcance, aí você entra lá e clica em contas com alcance, vai dar, sei lá, 400 mil pessoas no último mês, vamos supor, só para arredondar os cálculos, 400 mil. Aí você vai lá embaixo, roda um pouquinho, vai estar escrito impressões. Sim. Impressões, 800 mil. Como é que tu calcula a frequência? 800 divididos por 400, dá 2. Então você impactou, teve uma frequência de 2. Essa é a ideia. Porque o alcance são as pessoas que eu alcancei de forma individual. As impressões é quantas vezes apareceu na tela. Às vezes pode aparecer 1, 2, 3 ou 4 vezes, ou mais vezes para a mesma pessoa, o mesmo post. Então, eu tenho que fazer esse cálculo para saber, meu conteúdo está chegando ou não está chegando. Então, eu não vou morrer de fome, mas eu sugiro que comece a trabalhar o Instagram para ter uma boa divulgação. Acho que é importante. E de que maneira talvez o tráfego pago ajudaria nesse aspecto? Como ele poderia te auxiliar a chegar a mais pessoas ou se divulgar melhor? Assim, dentro da rede social do Instagram ou de qualquer rede social, eu falei esse negócio do alcance, né? Então, a postagem, ela não chega para todo mundo. O tráfego dá aquela forcinha para chegar em mais pessoas. Quando ele é bem feito, o tráfego, assim, pelo gerenciador de anúncios, não é o botão de impulsionar lá, tá? Pelo gerenciador de anúncios, você pega, tem uma técnica do gerenciador de anúncios que é o seguinte, você vai lá no gerenciador de anúncios e põe lá, impulsionar postagem, aí você coloca lá, impulsionar postagem do Instagram. Você pega uma postagem que você fez de forma orgânica, há um mês atrás, você impulsiona ela com 10, 15, 20, sei lá quantos reais você quiser, e aí você consegue chegar num público qualificado. Um público que você tem lá qualificado, que pode ser... Eu não sou gestor de tráfego, mas eu sei disso até pela experiência com os clientes lá. Você pega esse e você consegue selecionar o público. Sei lá, eu quero impulsionar essas postagens para as pessoas que entraram na minha página no último mês, que curtiram algum post meu, ou que são os mais fiéis. Você vai lá e você vai determinar o público que você tem. Então você consegue pegar e impulsionar ele. Ou seja, impulsionar é dar mais força. Por que hoje o Instagram... A gente recebe tanto anúncio no Instagram? Porque o Instagram, ele é uma plataforma que ele precisa vender. Tudo é de graça ali, né? A não ser os espaços. Então ele vende espaços. Assim como a gente vai numa feira, existem os estandes, né? Aquilo dali é uma feira. Existem os estandes. As pessoas estão circulando por ali. Existem os estandes. Aqui está o stand do Johnny, aqui está o meu stand. O que acontece? Passei por ali, olhei. É aquela coisa. A cada 3, mais ou menos 4 hoje, na rolagem de feed do Instagram, você vai ter um post de anúncio. Pode rolar aí, qualquer um que vai saber que é isso. 3, 4 é um patrocínio. De alguma coisa que você pesquisou, falou, viu, porque tá tudo conectado. Os microfones são abertos, né? A gente aceita aquelas coisas tudo lá no início e a gente abre mão da privacidade. Então, a pessoa sabe que a gente tá falando aqui de tráfego, tá falando de Instagram. Provavelmente, quando a gente abrir os nossos celulares daqui a pouco, vai saber, vai vir alguma coisa sobre MLab, sobre Rafael Kiso, sobre Instagram, sobre tráfego pago, algum curso, alguma coisa. Da mesma forma como se você pesquisa no Google, quero comprar um tênis para correr. Daqui a pouco virou o inferno no Instagram, só tênis e meia e tênis de todas as marcas, de todos os tipos. Então o tráfego pago, ele dá essa mãozinha. Cara, eu tenho eu chego organicamente em tantos % das pessoas. Quanto que eu vou chegar com o tráfego pago? Vou chegar em mais. E o tráfego pago tem vários objetivos. Eu posso pegar o meu conteúdo e chegar em mais pessoas, posso chegar de forma mais qualificada, eu posso fazer algum tipo de conversão, algum tipo de anúncio para a pessoa clicar e ir para algum lugar que eu decido que ela vá. Ela pode ir para o meu site, pode ir para o meu WhatsApp. Então vamos supor que eu esteja vendendo a nossa bendita água. Peguei a água, estou vendendo água, estou tomando água, fazendo um anúncio bebendo água, estou com muita sede bebendo água. Se a pessoa tiver interesse, se eu fizer isso de forma orgânica, a pessoa vai curtir, comentar e compartilhar. Se eu fizer um anúncio, a pessoa pode pegar, quero comprar essa água também. Saiba mais, vai ter aquela tarjeta ali. A gente vai clicar e vai para algum lugar de destino.
pode ser uma página de venda, pode ser um WhatsApp, pode ser um site, pode ser um monte de coisa. Mas existe essa opção de ir para um destino. Então o tráfego ele também pode ajudar a chegar em mais pessoas, mas também a levar para algum lugar que a gente queira, de forma qualificada. É mais ou menos por aí que o tráfego dá uma mãozinha, né? Não, mas não diretamente tudo, né? Não tudo, não tudo. Se o produto for ruim, não há tráfego que ajude. Né? É bem isso aí. O produto tem que ser bom. Às vezes a pessoa tem um produto que não é tão bom e ela põe muita grana. O que acontece? Não vende. Aí a pessoa fica, cara, a internet é foda, tá tudo caro, não consigo converter. O produto não é bom. Ou a história que está sendo contada não é boa. Podem ser várias coisas. Quem que te falou aqui? As métricas. Nós vamos saber onde é que está o erro. O erro está onde? Está no anúncio, está na história, está no público. É aquilo que eu disse. Eu tenho que saber quem eu sou, para quem eu vendo e como é que eu comunico isso. Sabendo essas 3 já vai ajudar bastante a virar, né? E o quanto eu invisto, né? Isso é também importante. Porque tem o esquema do leilão, né? Tem essas coisas. Eu não entendo muito do leilão, mas eu sei que assim, principalmente em Google tem isso, né? Google pesquisa. Quando a gente vai entrar no Google lá e coloca personal trainer, né? Existe uma estratégia para aquelas palavras chegarem em determinados anúncios. Então, as primeiras opções, as primeiras 3 ou 4 ou 5, eu não lembro agora, são de anúncios. Tá escrito ali, em azulzinho, isso. Anúncio. Depois vem o orgânico. Aqueles anúncios ali é um leilão, aquele é um espaço de leilão. Quem paga mais, fica mais na frente. Então, você compra aquelas palavras, você compra a palavra personal trainer, você compra a frase, você compra palavras associadas, palavras negativas, você compra... Tem um monte de estratégia de Google lá que é muito louco. Tem que ter gestor de tráfego para fazer isso, ou estudar muito para poder fazer. E aí, você compra essas palavras e você vai ficando ranqueado ali. Então, tem gente que, por exemplo, personal trainer, daí ele investe lá R$1.000. Se eu investir 1.200, eu passo dele. Aí vi 1.400. E por isso que é o leilão. Quanto mais você investe, mais você vai tomando posse daquele espaço ali. Então vamos supor, você coloca lá hospital em Porto Alegre. É um leilão caro, entendeu? Coisas de saúde são caras. Plano de saúde é caro. Vai ter quem? Vai ter as principais marcas concorrendo nesse mercado. Aí entra uma marca entrante, nova no mercado. Criou o plano, abriu as clínicas ontem. Vai botar lá, vai anunciar no Google? Vai chegar lá, vai ter aquelas empresas que já tem anos. Já na frente, já estão... E estão investindo pesado. Pesado, bem pesado. Bem pesado. Época de eleição também, embaçado. Época de eleição. Exatamente. Ficou muito caro o lead na época de o que a gente tem visto, assim, que eu tenho visto também, que os guris lá na agência, deixar um abraço aqui pro Fernando, pro Thiago, pro Tássio, que são meus parceiros lá. A gente faz o quarteto fantástico lá da agência nós somos mais de 20, mas são 4 presenciais, deixar um abraço para eles. Eu aprendo muito com eles, assim, porque cada um atende de um jeito, determinados clientes, de determinada forma, mas uma coisa a gente vê em comum, são essas métricas, assim, é um comportamento meio padrão, independente do nicho que cada um atenda, ou fale, ou faça lá, todo mundo percebe que, por exemplo, o Google é o jeito mais qualificado, porque o anúncio de Facebook ou de Meta Ads, que vai no Facebook e no Instagram, é o anúncio que vem assim e aparece para você. O Google você está indo pesquisar. Então, é muito. Eu já tenho a consciência que eu preciso do plano de saúde, ou do hospital, ou do personal trainer, que a gente falou aqui. Eu vou botar personal trainer. Mas a gente sabe que ninguém procura personal trainer no Google, né? Vamos combinar. A gente procura personal trainer e eu digo assim, eu tô querendo treinar, me indica alguém, hein? Aí tu indica alguém. Aí tu passa o arroba de alguém. Tu passa o arroba de alguém. Aí o que acontece? Tu vai cair lá no Instagram, tu vai ver a foto da pessoa de 2019. A pessoa vai pensar, me indica outro. Não quero. Então a gente tem que tá sendo sempre lembrado, né? Tá aquela história, quem não é visto, não é lembrado. Isso no Instagram vale também, mesmo sendo orgânico. Eu, por exemplo, faço minhas postagens lá e tal, eu não anuncio nada. Se a pessoa for ver meu post, ela vai ver eu tomando café, eu na praia, eu com a família, porque eu não vendo nada no meu Instagram. Porque eu, Guilherme, não gosto de gerar conteúdo para vender lá. E nem sobre marketing lá. Eu vou falando de marketing de forma indireta. Eu faço sei lá, esse dia eu fui tomar um café e faço uma postagem sobre o café, como a marca se comporta naquele café. Mas eu não fico assim, olha só esse café, ele está usando a estratégia XPTO, porque ele fez isso. Não faço isso. No meu Instagram eu não faço isso. Não gosto. E porque eu gosto de... Eu hoje estou à frente aqui, mas eu gosto... Do backstage eu acho que é uma coisa legal, assim, de fazer a produção, a coprodução. Hoje eu ajudo
A gente tem uma equipe pequena, assim, que faz um lançamento na área da espiritualidade, um lançamento de um curso, né, digital, de uma vivência. E ninguém sabe quem eu sou por trás do curso, mas eu tô ali atuando estrategicamente, constantemente. Tem o expert lá na frente. E eu gosto, assim, dessa vida do Instagram de não gerar muito conteúdo, assim. Mas é muito interessante quando a gente gera conteúdo orgânico, como engaja muito mais. Tipo, eu com a minha família, e eu posso falar de personal trainer e contar uma história boa, tem muito mais engajamento que eu colocar assim, treine comigo porque você vai perder tantos quilos e não sei quanto tempo, entendeu? Posta uma foto só tua ou alguma coisa, tem muito mais engajamento do que qualquer coisa referente a trabalho, né? Isso, então assim, a gente tem que estudar bastante a parte de rede social ali para poder fazer um conteúdo legal, criar as editorias legais, assim, e tal. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma coisa que acabei me aperfeiçoando em geração de conteúdo para Instagram e para plataforma, assim. Agora eu tô desbravando o YouTube, que ainda é uma coisa nova, assim. Então as métricas do YouTube é muito louca, eu tô indo atrás e vamos tentar entender o que tá acontecendo, né? E tem que ser todo dia. Eu acho uma plataforma incrível de se trabalhar também. É muito legal, muito legal. Eu acho que ela tem uma funcionalidade de buscar conteúdo foda. Inclusive, o YouTube podia ajudar a gente. Você que tá aí do outro lado também podia nesse exato momento, Dá uma né? mãozinha, uma forcinha. Ajuda muito, curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, também dando sugestão pra nós, não só no Instagram, como no YouTube, seguindo nosso canal e ativando as notificações pra poder ficar por dentro dos conteúdos, né? Também ajuda bastante a gente a manter o programa aqui, se você nesse exato momento começar a seguir a Atos Produtora, que é patrocinadora do programa e nos fornece esse espaço aqui com muito carinho e com tudo que a gente precisa pra poder trazer conteúdos pra vocês, né? E se por acaso tu deseja ainda se tornar um parceiro do Podfit, ser divulgado aqui no presencial conosco, YouTube, em todas as redes sociais, tu pode entrar nesse e-mail que vai aparecer na tela aqui agora e a gente vai estar conversando sobre a nossa parceria. Vai ser um prazer ter você conosco. Voltando aqui pro Guilherme, já se encerrando já, ele indo ao bloco final aqui do nosso programa. Cara, me diz pra ti o que que hoje pra ti, assim, o marketing representa na tua vida. E como foi essa virada de chave que tu trouxe, assim, pô, eu vou deixar de dar aula, parei de coordenar agora. E é o seguinte, eu vou pro marketing, mas o que tu pensou assim? Eu vou pro marketing pra poder ajudar as pessoas, pra poder ajudar personal, ou eu vou pro marketing porque, cara, isso aqui eu me descobri aqui dentro? Tá, vamos lá. O que eu pensei, assim... Na verdade, eu não pensei em nada, né? A vida veio, assim, tocando o terror e vamos junto. Durante muito tempo, eu acho que eu remei contra uma maré, assim. E eu sempre pensei assim, cara, eu quero ter mais tempo na minha vida, assim, pra estudar, pra ter outras coisas. E eu percebia que a educação física, no meu modo ignorante ali de ver naquele momento, assim, iniciante, eu via assim, cara, eu dou aula bem cedo e bem no final do dia. E no meio do dia eu não faço nada, assim, eu estudo e tal, mas... Isso não tá mais me dando, sabe, aquele... A gente tem que ter... Não adianta, tu tem que levantar e tá feliz com o que tu vai fazer. Ganhava bem ou mal? Ganhava bem. Ganhava bem, mas era de manhã cedo, de noite e ficava ocioso, assim. Então. Isso. Eu não soube naquele momento planejar como fazer. Depois de um tempo que eu comecei a ver assim, cara, dá pra fazer tal coisa aqui, tal coisa ali. E eu comecei a criar mecanismos pra trabalhar em todos os horários, em todos os tempos. Criava mentoria, criava campanha, assim, de desafio, coisas assim com os alunos, sabe? E foi o que deu uma viradinha. Mas o que virou assim mesmo foi assim, na pandemia, eu já trabalhava com corrida e com personal. Então, eu já estava bem estabelecido, assim, em termos de horário, de agenda, de trabalho, e eu estava conseguindo aumentar meu ticket constantemente. Então, eu fazia uma virada, assim, a cada período trocar. Às vezes o aluno saía, às vezes não saía, mas eu conseguia ir subindo. Eu comecei minha vida dando aula e foi um dos caras que mais me gerou oportunidade dentro da educação física, foi o Diego Agassi, a gente sabe, né? Sim. O Diegão. O Dieguinho, que é pequenininho, assim, mas ele é um cara, assim, ó, que, pô, a gente trabalhava junto numa academia em Porto Alegre e eu treinava, a academia me patrocinava, que eu era atleta, a academia me patrocinava. E depois de um tempo eu achei, cara, eu queria muito trabalhar aqui e tal. Pois é, não tem vaga e tal. Agora tá. Cara, a hora que abriu uma vaga... mas a gente não sei se a gente vai conseguir te pagar tão bem. Tá? Cara, não tô pelo dinheiro. Eu quero só a oportunidade. Tu me ajuda aqui e vamos trabalhar. Comecei a trabalhar lá.
E aí ele me gerou várias oportunidades e ele foi meu primeiro aluno de personal. Então, assim, Que massa. assim como o Johnny fez a chamada aqui para patrocínio e tal, a gente tem que entender que as coisas precisam de parceiros, a gente não consegue crescer sozinho. Sim. Ele foi meu primeiro parceiro, ele foi meu primeiro aluno, ele, a esposa dele, e assim eu fui começando. Foi ele que me deu o estalo do personal. Massa, cara. Né? Mesmo sendo hoje não regulamentado, e nunca foi, mas eu dava aula para ele mesmo não sendo formado. Tá? E eu não me envergonho disso porque ele era meu amigo, ele foi me dando vários toques. Ele foi assim, um mentor, porque ele era personal, formado e tal, personal, e foi me dando vários toques. Cara, cuida isso, cuida aquilo. E ele foi me formando, assim. Então eu tive a ajuda de muita gente, eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas ele foi uma das pessoas muito importantes na minha trajetória. Na minha trajetória. Um abraço pro Diegão, é um querido, eu trabalhei com ele. Manda um abraço pro Diegão e pra Paula também, a mulher dele, a esposa dele. Querida, né? Querida demais, né? Foi legal. E assim, a gente fiz aula com ele, ele foi me projetando dentro da empresa, assim, foi me puxando. Claro, eu fazia por onde também, me dedicava, mas ele foi me puxando, vamos pra cima, vamos lá. Ele era um cara que não era acomodado, fica aí de boa. Não, vamos, faz, te esforça. E foi me dando esse salto. E eu estabeleci uma carteira boa de clientes, assim, de alunos de personal. Mas chegou uma hora que não tinha mais aquele tesão, assim. Daí eu falei, cara, não tá legal. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu conheci um cara que é o Rodrigo Zago, que ele, né, já tem os cursos dele, tem a formação dele, e ele tava precisando de uma pessoa para trabalhar em lançamento digital. Aí entrei lá com ele, fui trabalhar com ele, trabalhei um período com ele, lancei. É um negócio muito louco, muito legal, muito divertido, muito dinâmico, mas é muito louco, eu não quis ficar. Mas lá veio aquele estalo do, pô, cara, eu gostei disso aqui, gostei desse mundo aqui, achei legal, bacana. E aí, de lá em diante, eu comecei a criar coisas assim sobre lançamento, sobre produto, fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui treinando. E surgiu uma oportunidade nessa agência que eu tô hoje, que era para ser atendimento. Eu propus para eles, vamos fazer um projeto ganha-ganha? Para deixar bem claro, a agência é a Agência OCV, siga lá, @agência OCV, certo? Perfeito. E eles deram essa oportunidade, porque eu era da educação física, no meio de uma pandemia, estavam precisando de um atendimento, mas um pouquinho antes a gente fez um projeto juntos que foi um ganha-ganha. Vamos lançar um curso de uma pessoa tal que eu conheço, não precisa me pagar nada, eu vou fazer toda a estratégia, todo o planejamento, vocês fazem o tráfego a partir de agência e a gente vende. Fechou, vamos junto. O projeto não deu certo, não vendemos, mas muito por conta do produto e do produtor que não fazia os vídeos, não fazia os conteúdos que a gente necessitava, então a gente não conseguiu performar. Beleza, mas aí eu consegui demonstrar meu lado de atendimento, de conversa, de negociação, de lidar, de organização, que isso é importante para quem faz planejamento publicitário, então, muito. E aí, quer trabalhar com a gente? Aí eu fui lá para dentro, comecei a trabalhar com franquia, eu trabalhava atendendo franquia lá dentro, que é uma especialidade da agência de venda de franquia, e aí de lá eu comecei a me projetar nesse mundo. Aí fui indo, daí comecei a fazer curso de marketing, pós em marketing, eu já tinha feito pós em gestão de negócios, que eu gostava muito, e fui aperfeiçoando no branding, nessas coisas. E rede social, enfim, eu fui pegando um compilado de tudo, assim, pra eu conhecer um pouco mais a área. Porque eu pensei assim, não vou fazer outra graduação de 4 anos de jeito nenhum pra eles me explicarem a teoria do marketing de 1900 lá vai pedrada, pra eu não conseguir aplicar agora. E vou dizer assim, ó, eu acho que a agência, a CV, foi uma das maiores formadoras do Guilherme dentro desse início de vida dentro do marketing da publicidade. Eu considero no início ainda um grande aprendiz, muito esforçado, e vou tentando desbravar meu próprio caminho, assim, tentando fazer minhas coisas e tal, do meu jeito. Espero que dê certo. E essa foi a virada, assim. De lá pra cá que eu virei isso, e hoje eu tô voltando pra resgatar o soldado Ryan que ficou perdido lá. E, tipo assim, olha, cara, tô lutando aqui pra dar aula de personal, não consigo aumentar meu ticket, não sei criar produto, não sei fazer nada. Cara, vamos junto agora, vamos puxar essa galera. Então, agora ajudo meu vocês. objetivo é esse, assim. Tenho feito contato com algumas faculdades não é pra ganhar dinheiro, é pra gerar valor, gerar espaço, de assim, cara, me dá um espaço, 1 hora, pra gente trocar uma ideia sobre marketing que nem hoje aqui, uma baita oportunidade. Para contar uma história, para vender, não é vender nada, é para vender uma ideia, para contar uma história para vocês de, galera, é importante isso, para mostrar para a galera se atentar já na graduação. Já que não tem cadeira, a gente pede um espaço de 1 hora para pelo menos assim, ó, galera, tocar o terror. É isso, se vocês não fizerem isso, não vai dar certo, e a galera começar a tocar ficha nos seus projetos. Acho que é importante isso.
Que massa. E qual a dica tu daria pro pessoal que tá assistindo a gente de forma bem rápida e bem prática, que tá começando nesse mundo e não sabe por onde ir? Como que ele vai iniciar tráfego pago? Enfim, por qual caminho ele segue para se divulgar como personal dentro das redes sociais, enfim, tudo mais. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Primeira coisa é você entender qual é o seu negócio, como é que você quer atuar. Primeira coisa é isso. E depois disso você começar a buscar referências, pessoas que são referências para você nessa área. Uma dica, não segue muita gente. Porque muita gente, as pessoas falam as mesmas coisas com palavras diferentes, dá uma confusão, é uma merda. Então, escolhe algumas pessoas que são do mundo do marketing digital, que são da área principalmente, para entenderem um pouco mais a lógica do personal, a lógica da educação física e conseguirem te ensinar digamos assim, um norte, te darem um norte. Não tem uma receita de pão que você vai fazer. Acho que é o seguinte, primeira coisa, você tem que entender quem você é, primeira coisa. Depois você começa a fazer as coisas aos poucos, a entender o marketing digital aos poucos. Não adianta querer sair lançando produto, vendendo e sendo um super expert, e aos poucos você vai construindo essa reputação dentro do digital. Então, de forma simples e rápida, procure poucas referências boas e começa a estudar. E a estudar mesmo. Não é assim, eu vou ver um vídeo aqui de uma dica para performar no Reels, uma dica para performar no carrossel, não sei o que. Isso não resolve nada. Você vai fazer 2, 3 dias e depois vai parar. Você tem que aprender os fundamentos, a essência da coisa, como funciona. Depois disso, você começa a buscar pessoas para te ajudar nisso. Você é professor de educação física. Então, procura gente para te ajudar na gestão, procura gente para te ajudar no marketing, não queira fazer tudo. O cara que faz tudo, não faz o marketing bem feito, não dá aula bem feito e acaba sendo um faz tudo, acaba fazendo nada. Então, estuda, aprende, tá? Vai implementando algumas mudanças, mas depois procura gente para te ajudar, que é o melhor caminho. Cada um faz o seu. O cara que dá aula, dá aula. O cara que faz o marketing, faz o marketing. Senão o cara tem que ou dar aula ou fazer uma postagem, aí não faz a aula bem, não faz a postagem bem, faz tudo de qualquer jeito, não dá certo. Eu acho que esse é o caminho. É se organizar, estruturar e entender qual é o seu negócio de verdade. Eu acho que o Johnny é uma boa pessoa para te ajudar nessa parte de gestão de carreira aí, hein? Tá? Obrigado, cara. Jogou pra mim, Peteca. Joguei, agora pega a bomba. Resolve. Agora te vira nos peitos, azar. Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer ao Guilherme a participação dele aqui. Cara, foi muito informativo, foi um aprendizado que a gente teve, tanto o Johnny quanto eu. Acho que a gente conseguiu extrair muita coisa. Até a gente conseguiu pensar em lacunas que a gente está deixando dentro da nossa própria divulgação e tudo mais. E agradecer por estar passando esse conhecimento pro pessoal. Espero que vocês que estejam assistindo o PodFit possam extrair o máximo desse conteúdo aqui, aprender o máximo, conseguir evoluir o máximo a sua carreira. Agradecer a Atos Produtora pelo espaço, por estar nos patrocinando desde o início da nossa ideia, do nosso projeto. E quem não se inscreveu, já clica ali em se inscrever, curte esse vídeo, divulga e compartilha, porque é um espaço que a gente vem buscando para levar mais informações para evoluir tanto pessoalmente, tanto na carreira de vocês, para vocês conseguirem chegar nos objetivos e nos sonhos de vocês. É isso aí, a gente no nosso também. Exatamente. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu, até o próximo PodFit. Até o próximo. Valeu.